Se não, irmãos, daria o caso em que Tiago estaria ensinando para os judeus que não seria suficiente o sacrifício do Senhor, o sangue do Senhor. Não seria suficiente ele estar no céu como um verdadeiro sumo sacerdote. Teria que ainda praticar as coisas da antiga aliança, as coisas inferiores. E esse não é o caso. O caso é o testemunho. E isso a gente enxerga quando começa a compreender o tempo de transição das alianças. Deus é tão justo que ele sabia que isso iria acontecer. E ele estabeleceu, a partir da morte do seu filho, 70 anos para que todos compreendessem a transição das alianças. Porque no ano 70 o templo foi destruído. Então ele deu 70 anos para que todos compreendessem. Justo, né? Número 70. Fazendo até uma alusão a 70 anos, 70 vezes 7, a 70 semanas. E é isso daí. Agora, já expliquei Atos 21 em concordância com Atos 15. E em nenhum momento vocês viram Pedro, Paulo ou Tiago dizendo que esses gentios eram novos convertidos, então precisavam de praticar essas 4 coisas essenciais provisoriamente para depois se circuncidarem, para não anularem a lei de Moisés. Em nenhum momento vocês viram isso porque não existe isso na cabeça deles. O ponto era, deve guardar a lei de Moisés e circuncidar para ser salvo ou não? Então, eu vou explicar isso com mais exatidão quando eu tiver uma lousa e vou aí fazer o link entre os estudos. Tá? Porque tem que entender o que estava ocorrendo naquela época. Não tinha Novo Testamento, não tinha templo, estava escrito na Torá que até o estrangeiro que quisesse comer a Páscoa do Senhor, primeiro tinha que se circuncidar. Está lá em Êxodo 12. Então a circuncisão, ela é um passaporte para entrar na nova aliança. Circuncisão não é só cortar a pele do pênis, não é só isso. Circuncisão é você fazer isso como um sinal que você entrou na aliança, aí você pode participar de todos os ciclos das festas. Quando você entra para participar de todos os ciclos, você está debaixo da lei. E estar debaixo da lei na antiga aliança significa que você está debaixo de sombras, de coisas inferiores que testemunhavam as coisas eternas e celestes que haveriam de vir a respeito do Filho e do derramamento do Espírito Santo. Isso é conhecimento básico das Escrituras. O que me assusta é judeus que sabem o hebraico, judeus que engrandecem tanto a Torá, não conhecerem isso e torcerem esses pontos. Isso me assusta. Então, por exemplo, vamos em 1 Coríntios 7, e nós já estamos aí meio que para finalizar o estudo. 1 Coríntios 7, a partir do verso 17. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado, e é assim que eu ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si nada é, e a incircuncisão também não é nada, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Presta atenção. Por que Paulo está falando que a circuncisão não é nada? Não é lei de Deus? Como ele fala que não é nada? Ele está falando da circuncisão da lei de Deus. Não é circuncisão introduzida pelos fariseus com acréscimos sobre a Torá. Nada a ver isso. Isso nem está aqui no contexto. Ou será que Paulo seria um rabino de tão baixo nível assim que não iria se explicar corretamente? Os rabinos de hoje entendem muito mais. A circuncisão em si não é nada, e a incircuncisão nada é. Porque Paulo está visando a glorificação do corpo. A circuncisão Paulo fala em Romanos 3, que a circuncisão tem valor. Se praticar a lei, a circuncisão tem valor. Será que aqui ele está se contradizendo? E a incircuncisão? Tudo bem, ele falar que a incircuncisão não é nada, tudo bem, é um incircunciso por natureza. Mas a circuncisão é lei de Deus. Por que ele está falando que não é nada? Porque ele tem na mente o chamado do Senhor. Tanto o circunciso na carne como o incircunciso, eles vão precisar da circuncisão de Cristo. Tanto um como o outro.
Só que aquele que foi chamado circuncidado na carne não poderia desfazer a circuncisão. E o que foi chamado por Deus, pelo Senhor Yeshua, estando incircunciso, não era para se circuncidar, porque vai se submeter debaixo da antiga aliança. Por quê? Para que motivo? Essa era a guerra entre judeus e gentios. Os judeus que não tinham conhecimento ficavam com ciúmes. Sabe por quê? Nas cartas de Paulo você vai ver essas expressões: os que estão perto, os que estão longe e os que estão em Cristo. Essas três expressões vão aparecer nas cartas de Paulo. Colossenses, Gálatas, Romanos. Quem são os que estão perto? Os que estão ali debaixo de expiação dos pecados, os que estão ali perto do templo, os que fazem parte do Deus de Israel. Eles estão perto, mas não estão em Cristo, porque eles estão ainda num tabernáculo onde tem um véu da separação, com sangue de animais, etc, etc, etc. Estão perto, mas não em Cristo. E quem são os que estão longe? São os gentios espalhados pelo mundo. Eles estão longe porque estão sem expiação, sem Deus no mundo. E aí Deus vai pegar tanto os que estão perto como os que estão longe e trazerem eles para Cristo com uma mente restaurada, ensinando para eles o que são festas, o que são a reunião das duas casas de Israel, a restauração, que seria a união de judeus e gentios. Então, os judeus que não tinham conhecimento, eles ficavam perdidos, porque eles estavam perto, foram chamados para fazerem parte de Cristo, para estar em Cristo, mas eles tinham que continuar praticando as coisas da lei, para darem testemunho para os seus familiares, para o povo. Mas os gentios não precisavam se submeter e entrar debaixo da antiga aliança para ir para Cristo. Eles eram introduzidos diretamente para Cristo, então eles tinham a liberdade de andarem incircuncisos na carne, mas guardando os mandamentos de Deus. Os judeus que tinham conhecimento, como Paulo, Tiago, Pedro, eles entendiam e ensinavam isso, ensinavam a paz entre ambos os povos, mas tinham judeus que vinham da parte de Tiago, rebeldes, e que iriam lá em Gálatas, estavam indo lá em Gálatas, estavam aí desobedecendo Tiago, desobedecendo a lei dos apóstolos e falando: não, vocês têm que se circuncidar para ser salvos sim. Por que só nós que temos que fazer isso e vocês agora querem ter o mesmo Deus que nós temos e querem andar aí sem fazer nada? Era isso que os apóstolos queriam quebrar, entendeu? Por isso que eles escreveram cartas para apresentarem às igrejas, e isso faz todo sentido, não é? E Paulo está falando isso aqui. Por isso que o que foi chamado por Deus, tanto judeu como gentil, porque tinha gentil na época que estava circuncidado e fazia parte da primeira aliança. Foi chamado estando circuncidado, não desfaça. O que é não desfazer a circuncisão? Tem como a pessoa pegar a pelinha que cortou e colocar de novo no pênis? Ah, agora eu não quero mais estar circuncidado. Eu quero remendar a pelinha de novo. Não existe isso. Quando Paulo fala não desfaça a circuncisão, ele quer dizer não abandone as coisas da primeira aliança. E o que foi chamado estando incircunciso, não se faça circuncidar, porque Cristo já está no céu. Entendeu? Os gentios não precisam dar testemunho para os gentios, porque eles são povos que estão espalhados e vivem sem os costumes da antiga aliança. Agora os judeus, eles têm na mente a lei de Deus. Sabe que se eles não estiverem, por exemplo, no dia do Yom Kippur, não se humilharem ali naquele dia, Deus vai contra a alma e vai matar essa pessoa, vai tirar do povo de Israel. E se essa pessoa fizer obra no sábado, Deus vai contra ela também. Em qualquer sábado que for feito obra, Deus vai contra ela. Tá? Testemunhas, elas morrem até apedrejada. E o sábado mais importante era o do dia da expiação. Que Deus, por exemplo, em outros sábados, tem 7 sábados que fazem parte do ciclo das festas, mas que não eram sábados, os sábados do 7º dia. Mas tem sábados que fazem parte da temporada das festas, são 7 festas, tem 7 sábados, e aí Deus fala: olha, não pode trabalhar nesse dia. E se trabalhar, tinha testemunhas em que Deus, pelo menos 2 testemunhas, em que se elas vissem isso, elas poderiam apedrejar a pessoa, por exemplo. No passado, pessoas foram apedrejadas porque trabalharam no sábado. Tem um relato lá no livro da lei. Agora, no dia da expiação, o
que é o dia mais importante do ano, tanto para Deus como para o povo, nesse dia não precisava de testemunhas. Deus disse que se alguém não se humilhasse e fizesse alguma obra naquele dia, ele mesmo iria contra essa pessoa. Ela poderia até fazer no oculto, não precisaria de ninguém estar vendo, Deus estaria vendo. Vê? Então os judeus naquela época tinham medo disso. Então eles não conheciam que o sumo sacerdote estava no céu. Então havia todos esses conflitos. Por isso esse texto aqui. Difícil, né? Mas é assim que se interpreta. Por isso está escrito assim. Por isso que ele fala, circuncisão em si não é nada, incircuncisão nada é. Porque ele está avisando tanto um como o outro em Cristo. Entende? Vamos continuar lendo aqui, isso vai ficando mais claro. Aí vamos pegar 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9, a partir do verso 19. Nós estávamos no capítulo 7, só ver, 2 capítulos para frente ele já fala de um assunto de novo parecido. 1 Coríntios 9, a partir do verso 19. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para que os que vivem sobre o regime da lei, ou seja, debaixo da lei, como se eu mesmo vivesse assim, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não estivesse debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora da lei. Verso 22. Fiz-me de fraco para com os fracos, com o fim de ganhar a todos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Olha o que ele fala, irmãos. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Ele é judeu, como ele fala que procedeu como judeus? Ele está falando com esses judeus que vivem debaixo do regime da lei, mas ele fala, procedi, me comportei para com os judeus como se eu fosse judeu, não sendo eu judeu. Ele não falou isso, não sendo eu judeu. Ele era judeu, mas ele se fez parecido com esses judeus para que pudesse ensinar eles. Por isso raspou cabeça, por isso se submeteu debaixo de sacrifício de animais, de passarinhos, como nós vemos lá em Atos 21. Por isso Tiago recomendou isso para ele, não para ele cumprir a Torá. Ele sabia que aquilo já não valia mais nada, aquilo era um aio para conduzir a Cristo. Mas por causa dos judeus inexperientes, novos na fé, se tem novatos na fé, não era gentios, era judeus. Mas os judeus invertem, dizem que os gentios que eram novos na fé, não sabiam ainda o que era circuncisão, precisavam aprender para depois se circuncidar, cumprir a lei de Moisés. E alguém pode dizer, não para ser salvo, mas para cumprir. Só que isso não está escrito, isso não faz o menor sentido. A disputa é cumprir a lei de Moisés, circuncidar com o fim de ser salvo. Essa é a disputa. Porque se não é com o fim de justificação, não faz o menor sentido cumprir a lei de Moisés só por cumprir. Está com pena da lei de Moisés? Já está com a nova, inserido em si. Já está recebendo coisas da nova aliança, recebendo poderes do mundo vindouro, recebendo a circuncisão de Yeshua no coração, feito pelas mãos do Senhor, não por mãos humanas. Vou cumprir a lei de Moisés só por cumprir. O ponto não é esse. O ponto é cumprir para ser justificado. E Paulo diz, se vocês vão obter justificação na lei de Moisés, Cristo morreu em vão. Então vocês anulam a graça pela lei. Mas eu não anulo a graça pela lei, eu confirmo a graça pela lei. É isso que ele fala, trocando Romanos com Gálatas. Então aqui ele fala, procedi com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus, mas ele não diz, não sendo eu judeu, porque ele era judeu. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo vivesse para ganhar os que estão debaixo da lei, embora não estivesse debaixo da lei. Ele não estava, mas ele se colocava, fazia tudo o que era preciso. Vivia até como um judeu cuja consciência precisaria estar ali debaixo do sacrifício de animais até receber a expiação pelos pecados,
por um sumo sacerdote humano, feito com sangue de animais e um tabernáculo terrestre, para ter a consciência de que foi perdoado. Por exemplo, Atos 18, a partir do verso 18 até o 21. Olha um dos exemplos que eu quero dar para vocês. Mas Paulo, havendo permanecido ali por muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Até o 19. Até o 19 é suficiente. Vê que ele raspou a cabeça? Primeira vez. Em Atos 21 é a segunda vez. E judeus lá, de Ensinando do Sião, pegam esse texto para falar, olha só, Paulo raspou a cabeça, era cumpridor da Torá. Ele não ensinava as pessoas a abolirem a Torá. Yeshua não veio abolir a Torá nessa conversinha furada, sem conhecimento. E você pensa que isso não faz sentido, né? Milhares de pessoas acreditam nisso. E estão lá. Estão desanimadas com os erros dos pastores, com a decadência das igrejas, com a prosperidade do evangelho, com a falta de conhecimento dos pastores. Qual é a opção que sobra? Ensinando de Sião. Ou seja, eles estão indo de mal a pior. Porque se for esse o ponto, se for esse o ensino, que agora você pode virar um judeu e deve guardar a Torá e pode circuncidar os filhos, até mesmo gentil, você saiu do mal para o pior. Por isso que é perigoso. E Deus não quer que os filhos deles tenham esse conhecimento, esse entendimento da palavra. Porque isso pode se tornar a sinagoga de Satanás. Marcos Andrade Abraão seguiu esses passos. Olha lá o canal dele agora. Olha o que ele faz com a vida dele agora. Vive negando o Senhor que um dia salvou ele. E isso me faz crer muito mais nas Escrituras. Infelizmente, não falo isso feliz, porque ele era um homem que falava de Yeshua nos programas e hoje é um apóstata. Se 2, 3 anos antes dele apostatar, eu já conversei com ele, se 2, 3 anos antes dele apostatar, alguém falasse que um dia, lá no futuro, ele iria apostatar, ninguém iria acreditar. A mesma coisa esses judeus messiânicos estão falando de Yeshua. Se 2, 3 anos eles continuarem assim, eles podem apostatar da fé, se confundirem todinho com os livros, de repente encontram judeus que acabam convencendo eles do que eles estão crendo que está errado, que não é bem assim, e o caminho da apostasia ele é de pouco a pouco. Ninguém apostata de um dia para o outro, de uma semana para o outro ou de um mês para o outro. Se você for ver os passos de apostasia, por exemplo, na vida de Marcos Andrade Abraão, foi de pouco a pouco. Primeiro ele foi falando que Yeshua não ressuscitou, que ele estava morto ainda. Depois foi colocando mais heresias, até o ponto de negar. Então não é de se estranhar se eu disser que algum desses judeus, até Mateus Andona, esses daqui a alguns anos apostatarem. Não é de se estranhar isso, porque eles estão seguindo o caminho da apostasia. O que eles pregam é apostasia. Não estou generalizando todos os judeus, claro, tem judeus que não estão seguindo por esse caminho, não estão seguindo o caminho da apostasia, mas estão ali, já começando a entrar, de pouco a pouco. Podem ser até que não vão apostatar da fé, mas vão ensinar as cartas de Paulo de maneira errada. Não quer dizer que vão perder a salvação por isso, mas vão confundir muito dentre os povos, muito dentre os irmãos, e vão perder galardão. E vão fazer os irmãos também perderem galardão e terem posições menores no reino de Deus, no milênio. Não conhece as duas casas de Israel. Prega as festas de maneira errada. De maneira errada porque estão lá reunidos no dia do Yom Kippur dizendo que a Torá tem que cumprir.